Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Clébia? Oi, Janiele. Vamos dar só um tempinho para a gente começar, tá? Cadê o povo, hein? Vou dar uma chamada aqui no grupo. Oi, Tiago, boa noite. Rosana. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Vamos iniciar. Vocês já fizeram... Oi, Nathalie. Vocês já fizeram contabilidade já? Introdutória, contabilidade básica, alguém já fez? Respondam aí para mim. Já. Já? Ótimo. A gente vai falar hoje das demonstrações financeiras, tá certo? Entender um pouquinho das demonstrações financeiras. É bem importante para o gestor financeiro que tenha uma noção das demonstrações financeiras. Nós não vamos aqui elaborar a demonstração financeira, tá certo? Mas a gente precisa saber o que é que cada conta nos fala, né? O que é que elas nos dizem, tá? No final, eu preparei só um exercíciozinho bem básico para a gente construir um balanço e uma DRE. Bem simplesinho, nada complicado, nada, né? Essa parte de elaboração e tal, a gente deixa bem para a contabilidade. Mas a gente tem que dar uma olhada, dar uma revisada para o pessoal que já viu, e para quem não fez ainda contabilidade, a gente dá só uma geral, né? Dá
uma apresentada das demonstrações para vocês, porque a gente vai estudar, vai fazer a análise das demonstrações financeiras. E para isso a gente tem que saber o que é que cada demonstração dessa nos diz, tá certo? Então, vamos iniciar aqui. Compartilhar. Pronto. Estão vendo? Sim? Então, vamos aqui iniciar a gestão financeira, entendendo as demonstrações contábeis brasileiras, certo? Essa aula não é muito comprida, ela é curtinha, é possível que a gente termine esse primeiro tempo um pouquinho mais cedo, mas também não vai ter nenhum prejuízo, tá? A gente vai deixar o exercício no final para a gente resolver. Então, o objetivo da aula é entender como são estruturadas atualmente as demonstrações contábeis brasileiras, né? E como são regidas as classificações a elas referentes. E como são discutidos os princípios de avaliação condicionantes da mensuração dos ativos e dos passivos, né? Das receitas e das despesas, tá? Então, gente, as fontes de informação da administração financeira quais são? O administrador financeiro, ele tem fontes internas e fontes externas, né? Tem informações internas e informações externas. Que informações internas são essas, tá? As informações internas são aquelas informações a respeito do dia a dia da empresa, né? Contas a pagar, o movimento, o que é que foi feito de encomenda, o que é que foi entregue ao cliente. Então, assim, são as atividades do dia a dia, são as informações internas da empresa. O que são as informações externas, né? É sobre o ambiente em que ela está inserida. A gente viu na aula passada o ambiente econômico e financeiro das empresas, né? Então, a respeito desse ambiente dos negócios e o ambiente que aquela empresa está inserida, são essas informações externas, ok? Então, no curto prazo, as informações internas são necessárias, refere-se a quê? Né? Quais são essas informações internas importantes no curto prazo? Questão das vendas, volume de vendas, preços praticados, né, nos produtos da empresa, quais são as contas a receber, quais são as contas a pagar, quais são os tributos a recolher, né? Outras receitas de fontes, né, fontes financeiras, por exemplo, né? Quais são as possíveis despesas que venham a acontecer, despesas financeiras também, despesas antecipadas, tá certo? Então, essas decisões de curto prazo, essas informações de curto essas informações de curto prazo são informações de o quê? Decisão de fluxo de caixa, né? Então, aquela coisa de entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa, tá certo? Já no longo prazo, essas informações, elas são o quê? Sobre as dívidas que já foram contraídas pela empresa. Então, a empresa tem algum financiamento, né, a ser quitado, já está, digamos assim, em andamento algum financiamento, tá certo? Quais são as possibilidades de captação e aplicação de recursos, né? E negócio em perspectivas. O que é isso? Então, se eu já tenho algum financiamento, se eu tenho algum projeto de investimento, e para esse projeto de investimento, aprovado ou não, como vão ser minhas fontes de financiamento para ele, né? Aquilo que a gente viu, se vai ser fontes de capital de terceiro, né? Vai ser fontes de terceiro ou fontes de capital própria, tá certo? Então, são decisões mais estratégicas, tá certo? Então, no curto prazo, aquela coisa do dia a dia, do fluxo de caixa, e informações de longo prazo, né? São as decisões estratégicas, tá certo? De dívidas de longo prazo, possíveis investimentos, né? Então, essas informações, elas fazem parte, né, digamos assim, da gestão financeira das empresas. Então, as informações internas, onde é que esse gestor financeiro ele vai obter essas informações? Como é, por exemplo, onde é que um gestor financeiro, ele vai em busca, vamos supor, se ele quer demonstrar para uma instituição financeira, ele vai em busca de um financiamento. Como, o que é que documento é que ele vai mostrar ao gerente do banco, por exemplo, que vai fazer a análise do cadastro daquela empresa,
como é que ele vai demonstrar para o banco que vai analisar o nível, o grau de endividamento dele, né, daquela empresa, tá certo? Então, essas informações, elas são obtidas através das demonstrações financeiras. Não adianta o gestor financeiro fazer uma declaração de punho e dizer que está devendo isso, ou que não deve aquilo e tal, e levar para a instituição financeira. Não é o contador que vai fazer isso, né? Uma declaração. Ele vai fazer o quê? Uma declaração dentro dos moldes necessários, que são as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis, ou ainda relatórios contábeis, tá certo? Esses relatórios contábeis, essas demonstrações financeiras, elas são o quê? Elas são, digamos assim, elas são obrigatórias e são dentro de um formato, tá? Então, padronizadas, estava me faltando aqui a palavra. Essas demonstrações, elas são padronizadas, inclusive regidas por lei, tá certo? Então, vamos lá. E as informações externas, onde é que o gestor financeiro ele vai buscar essas informações? Primeiro, essas informações, elas abrangem a tendência de mercado, então, dependendo do segmento de mercado que a empresa está inserida, né, que políticas econômicas que estão acontecendo que pode vir a interferir no seu desenvolvimento, tá certo? Então, quais são as tendências de mercado naquele segmento definido, daquele segmento em questão? Qual é a atuação da concorrência, né? Aqui, políticas econômicas que eu já falei, a conjuntura política e econômica internacional. Vamos supor que a sua empresa, a matéria-prima dela seja de origem internacional. Então, se está havendo o fato digamos assim, a conjuntura econômica internacional é importante para você, é importante para a sua empresa. Por quê? A alta de dólar, a falta dessa matéria-prima, né? Então, assim, se houver uma guerra lá onde é fabricada a sua matéria-prima, de onde é importada a sua matéria-prima. Então, toda essa conjuntura política e econômica, né, no mundial, ela pode vir a interferir nas suas informações externas do segmento da sua empresa, tá certo? E essas informações, elas são obtidas aonde? Em telejornais, em revistas, em sites, né? Em encontros, em seminários, tá certo? O próprio banco onde você se relaciona, o próprio fornecedor, seu fornecedor, o contato com o seu fornecedor, seus concorrentes, tá certo? Então, todas essas fontes, né, são fontes de informações externas aí que as empresas necessitam para o seu bom funcionamento, ok? Então, vamos lá. Essas demonstrações contábeis, né, as demonstrações contábeis brasileiras, elas são regidas através da Lei 6.404, de 76, e leis complementares, tá? Alguns complementos que vieram depois, aqui, ó, a Lei 11.638, de 2007. Veja que a 6.404, ela é bem antiga, né, de 76. Aí, agora, em 2007, veio uma outra lei, né, que trouxe atualizações na forma de registrar as informações financeiras, e em 2009 veio uma importante contribuição da legislação dentro do objetivo de inseri-las no contexto mundial, ou seja, padronizar com demonstrações internacionais. Por quê? Por conta do comércio internacional, né? Então, se você busca um financiamento em um banco internacional, um banco mundial, por exemplo, e as suas demonstrações financeiras estão em desacordo com as praticadas, né, pelo mercado internacional, fica difícil a aceitação. Então, para que houvesse um nivelamento, uma padronização dessas demonstrações de maneira mundial, essa lei aqui, última de 2009, trouxe esse regimento, tá certo? Professora, eu preciso aprender essas leis? Não, né? Não nessa disciplina. É importante que você saiba quando você estiver estudando contabilidade, é importante. Gente, informação nunca é demais, tá? Se puderem dar uma lida nessa lei 6.404 para entender melhor, né? É válido, porque ela cai muito em concurso, né? Concurso da Receita Federal, concurso da Cefaz, Secretaria da Fazenda, todo concurso que cai é contabilidade, e nossa área, que é a administração, normalmente em provas de concurso tem contabilidade, então essa lei ela é explorada, tá? Então, assim, não perde nada quem quiser dar uma lida, quem quiser né, se inteirar do que ela trata. Né? Para nós aqui, o artigo 176
que é quais são as demonstrações obrigatórias, né, para as sociedades sociedade de apurações, né, as SAs. Então, o que são essas demonstrações financeiras, tá? Equivalem a um conjunto de informações apuradas e divulgadas pelas empresas, revelando os vários resultados de seu desempenho em exercício social. Então, seria um resumo da atividade econômica dela, né, daquela empresa em questão, um resumo anual, por exemplo, referente ao exercício, né? Normalmente, o exercício social é de um ano, né? Assim, algumas empresas que não levam em consideração o exercício social coincidente com um ano, né? Algumas empresas, como, por exemplo, na construção civil, a construção de um prédio residencial ou um prédio comercial, de uma obra de um prédio, né? Normalmente, o exercício social daquela obra é a quantidade de tempo da obra, né? Então, não coincide normalmente com o exercício social. Impede que coincida? Claro que não, né? Vai a critério do gestor daquela obra. Então, através dessas demonstrações, é possível obter conclusões sobre a efetiva situação da empresa. Como eu falei, todos os dados, né, contábeis, né, daquela empresa, naquele período em questão, estão ali naquela demonstração. Então, por que é importante o gestor financeiro ter conhecimento dessas demonstrações e saber, o mais importante, analisá-la, fazer uma leitura dessas demonstrações? Ai, professor, mas eu não sou da contabilidade, eu preciso saber montar? Não, não necessariamente. É bom que saiba? Claro que é. Mas você precisa analisar e saber o que é que cada conta que está ali naquela demonstração lhe dá de informação. Como, por exemplo, qual é o ativo, né, de maior liquidez da empresa, o que é que a empresa tem em ativos de investimento, em ativos imobilizados, né? Ativos de realização de longo prazo. O que é que a empresa tem de passivo? O que é o passivo, né? O dinheiro que está sobre a obrigação da empresa, mas são dívidas, são obrigações daquela empresa para com terceiros. Que terceiros são esses? Podem ser seus fornecedores, que são os fornecedores a pagar. Pode ser bancos, né? Que é o dinheiro capital de terceiro. É com base no passivo e no PL que você vai ter como saber qual é a estrutura de capital daquela empresa. O que é estrutura de capital? É como é que está, como diz a palavra, estruturado o capital daquela empresa em capital próprio e em capital de terceiros, por exemplo, tá certo? Então, são informações que são oriundas de quê? Das demonstrações financeiras, tá certo? Das demonstrações contábeis. Ok? Dúvida até aqui? Tá tranquilo esse ritmo? Ok. Joia. Então, através dessas demonstrações é possível obter conclusões sobre a efetiva situação da empresa, né? Trata-se de um recorte no desempenho da empresa apresentado em números, ou seja, como é que eu posso mostrar para os meus acionistas ou para os bancos, né? Aqui, as pessoas interessadas, como é que eu posso mostrar para eles a minha situação? É uma forma padrão de que a empresa tem como demonstrar a sua situação atual, tá certo? Então, de acordo com a Lei 6.404, né, e a 11.000 que veio depois trouxe algumas atualizações, né, conforme esse artigo 176, as sociedades por ações, elas são obrigadas a elaborar e a publicar as seguintes demonstrações contábeis ou financeiras. Aí eu botei aqui essa sopa de letrinhas aqui, que a gente vai já ver o que é cada uma, mas aqui rapidamente. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valores adicionados, né, ou agregados, tá certo? Vamos ver aqui o que é que cada demonstração dessa trata. Então, o balanço patrimonial, ele vai revelar a posição em determinada data dos ativos, passivos e patrimônio líquido, tá? Então, o balanço patrimonial, qual é a informação que eu tenho? Informação de ativos, bens e direitos daquela empresa, informação de passivos, obrigações, né? E
PL, patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa para com os sócios, ok? Capital próprio da empresa. Então, a DRE, demonstração do resultado do exercício, vai expor as receitas e despesas incorridas pela empresa em determinado período, em determinado exercício social, naquele determinado ano em questão em estudo, ok? As demonstrações das mutações do patrimônio líquido, grupo do patrimônio líquido e variações verificadas em determinado exercício. Essa conta, ela não altera valor de resultado, ela só vai alterar o quê? Onde que o lucro ou prejuízo acumulado, o lucro obtido, por exemplo, ele foi encaminhado para onde, né? Se foi para dividendos, encaminhado aos sócios, então vai lá para o capital, vai lá para distribuição de dividendos. Então, se foi integralizada, vai lá para o capital integralizado, que é lá no capital próprio da empresa. Então, ele é uma movimentação dentro da conta de patrimônio líquido, essa demonstração das mutações de patrimônio líquido, tá certo? Então, as demonstrações de lucro ou prejuízo acumulado, ela vai nos dar a posição da conta, lucros ou prejuízos acumulados em determinado ano, como o próprio nome está dizendo. Demonstrações dos fluxos de caixas, né? Revela as movimentações financeiras, né, de caixa corrida no exercício. Veja que movimentações financeiras, gente, são aquelas referentes à entrada e saída de dinheiro, né? Dinheiro do caixa. Diferente, por exemplo, da DRE, que ela vai nos dar as movimentações econômicas, que são o quê? Despesas e receitas, tá? Então, a demonstração do valor adicionado, valor da riqueza gerada pela empresa no período que? Naquele período em estudo e a sua distribuição, né? Como é que foi distribuída essa riqueza gerada. Beleza? Professora? Diga. Diga, Gabriel. Na DRE, a palavra incorrida, ela significa o quê? Tipo, em que situação, por exemplo? Dispõe as receitas e despesas incorridas pela empresa em determinado ano. Seria aquelas despesas que aconteceram naquele ano, tá certo? Se você buscar, né, vamos ver aqui a definição de incorridas, que aconteceram, tá? Incorridas. Ó, Tá. Valor adicionado incorrido, despesa incorrida, diz a despesa que existe, independentemente de ter sido pago ou não. Ou seja, salários incorridos no mês de abril. Entendi. São despesas que seria aconteceram, tipo uma né? Despesa fixa, seria tipo uma despesa fixa, mesmo a empresa tendo pago ou não. Seria uma despesa que ia estar ali independente, que aconteceu. Né? Entendi. Tá certo? Porque a gente vê na contabilidade que a gente tem regime de caixa e de competência. Quando você faz o regime de caixa, você já está fazendo a entrada e saída daquele pagamento. O regime de competência, não. Você vai registrar mesmo que esse pagamento ou recebimento não tenha acontecido. Tá certo? Entendi. No caso aqui, a DRE são despesas incorridas, independente do pagamento ou não. Aquelas que aconteceram. Beleza? Foi ótimo sua pergunta. Então, vamos lá. Além das demonstrações, existem complementações obrigatórias por meio de quê? Notas explicativas, né? E, se for o caso, quadros analíticos de demonstrações contábeis. Para que acontece isso? Esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. São complementos, né? Normalmente, quando a gente vê, por exemplo, alguma empresa que ela tenha alguma coligação com outra, né? E que você tem, por exemplo, lá numa entrada de receita ou ganhos com outra, né? Digamos assim, outras fontes de financiamento, ou, sei lá, receitas, outras receitas, tá certo? Então, de onde vêm essas outras receitas? Às vezes são lucros distribuídos de outras empresas coligadas àquela. Né? E para isso, às vezes, é necessário que esses quadros que sejam complementares ao que a empresa está publicando, ok? E aí vamos ver aqui cada um o que são essas. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho das notas explicativas, tá certo? Então vamos lá. Primeira demonstração que a gente vai estudar.
Olha, eu tinha essa definição de notas explicativas, achei que tivesse. Mas as notas explicativas nada mais é do que a razão social da empresa, número de funcionários, às vezes localização, às vezes, né, se tem alguma coligação com outra empresa, tá? Se faz parte de alguma holding, ok? Coisas do tipo, coisas necessárias para esclarecimento das demonstrações publicadas, alguma coisa que seja necessária, tá? Complementar, digamos assim. Então, a nossa primeira demonstração que a gente vai estudar é o balanço patrimonial. O que é esse balanço patrimonial? Certo? Então, um relatório que demonstra de maneira clara e precisa a situação financeira de uma empresa. Para isso, são considerados todos os ativos e passivos, né, de um negócio, ou seja, seus bens, dívidas e lucros, né? Lucros aqui no sentido lá do lucros acumulados, lá do PL, tá? A finalidade desse balanço patrimonial, apresentar a situação patrimonial da empresa em determinado momento, tá? Qual é a importância desse balanço patrimonial? A evidenciação das aplicações de recursos feitas pela empresa, que são o quê? Quando eu falo em aplicação de recursos, eu falo em bens e direitos, né? Porque todos aqueles bens e direitos que ali estão, eles foram adquiridos. E foram adquiridos através de quê? De alguma aplicação de recursos, né? E quanto esses recursos são devidos a quê? A terceiros. E qual é a origem desses recursos, né? Que estão ali aplicados nos seus ativos. Então, se você tem contas a receber, se você tem estoque, se você tem maquinário, se você tem ou investir na parte de investimentos, né? Então, tudo que ali está, todos aqueles bens e direitos que ali estão, eles foram oriundos da aplicação de algum recurso. E qual foi a origem desse recurso, né? Foi de capital de terceiros, lá no passivo exigível, ou foi de recursos próprios, lá do capital dos sócios, lá do PL, ok? Então, a importância desse balanço patrimonial é essa evidenciação. E aqui a gente vê o quê? Estrutura de capital, né? Em capital de terceiros e capital próprio. E a gente vê também o quê? O grau de endividamento daquela empresa, beleza? E o que é que esse balanço patrimonial evidencia? Raio-x da empresa, isso mesmo, Rogério. Então, e o que é que esse balanço patrimonial ele vai evidenciar? Nível de endividamento, como eu acabei de falar, a liquidez da empresa, o que é que a gente viu, né? Não foi com vocês, não. Ontem a gente estava vendo esse conceito de liquidez, tá certo? O que são os ativos, quando a gente vê a disponibilidade dos ativos, ele vai do mais líquido para o menos líquido, né? Com maior liquidez para o de menos liquidez. E o que é essa liquidez? É a velocidade em que aquele bem ou direito ele é transformado em dinheiro, tá certo? É tanto que a primeira conta do balanço patrimonial normalmente é o quê? Caixa, né? É o que está ali o mais disponível possível, tá certo? Então, o nível de endividamento, a liquidez da empresa, porque às vezes a empresa está muito bem economicamente, tem muitos investimentos, tem muitos bens ali lá naquele ativo não circulante, mas a empresa está com dificuldade de caixa, né? Então, está com necessidade de capital de giro. Por quê? Porque a proporção aliás, a liquidez da empresa ela está prejudicada, porque a maior parte do ativo dela, do capital dela, está investida onde? Lá no ativo permanente, tá? Lá no ativo não circulante, tá certo? Então, a gente tem que analisar tudo isso. E é com base nisso, lembra que quando a gente viu as decisões de investimento, que a gente via com base na parte do ativo, né? Então, vale a pena eu adquirir um imóvel ou um maquinário mais caro, sendo que o patrimônio da minha empresa está todo em ativo permanente, né? E eu tenho pouca liquidez. Então, vale a pena eu investir, fazer mais um investimento, aprovar mais um projeto de investimento em ativo permanente, né? Será que isso não vai prejudicar o desenvolvimento da empresa, já que eu vou precisar de ter caixa para liquidar as minhas contas a pagar, que lá no passivo, onde vai ter minhas contas a pagar, eu vou precisar de caixa, né, de capital de giro, tá certo? Então, tudo isso a gente vai analisar com base em quê? No balanço patrimonial, beleza? Também a gente vai ver evidenciado no balanço patrimonial a proporção do capital próprio, tá certo? Lá no patrimônio líquido,
e outras análises possíveis e imagináveis que a gente possa ter lá com aqueles dados, tá certo? Então, no Brasil, o balanço patrimonial ele é dividido em 3 grandes grupos, que são ativo, passivo exigível e patrimônio líquido, tá certo? O ativo são bens e direitos, como eu já falei, e o passivo aqui do lado direito, que é o passivo exigível, e o PL, né, que são as obrigações. O passivo exigível, obrigações para com terceiros, e o PL, obrigações para com os sócios da empresa, tá? Então, a atual legislação estabelece a seguinte classificação para o ativo e o passivo. Então, o ativo, eu tenho ativo circulante e ativo não circulante, né? E o passivo, idem. Eu tenho o passivo circulante e o passivo não circulante. A que se dá essa nomenclatura? O passivo circulante são aquelas contas, né, de maior, digamos assim, de movimentação mais rápida, ou seja, coisas que aconteçam até um ano do exercício seguinte ao que está sendo demonstrado, né? Então, a gente vai ver direitinho essa definição do que é circulante, do que é não circulante, curto prazo e longo prazo, tá? Então, o ativo não circulante, ele é formado por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível. Isso é o não circulante, tá certo? Então, lá na contazinha de ativos circulantes, são coisas, né, o que serão transformadas em dinheiro, digamos assim, dentro de até um ano, né, do final do exercício seguinte, ok? E no ativo não circulante são aqueles bens e direitos né, que serão realizados após o final do exercício seguinte. Beleza? Ou que não sejam realizados, como, por exemplo, quando você tem a parte de investimentos, né? Às vezes está investido e você não tem digamos assim, a intenção de transformar aquele investimento em dinheiro nem tão cedo, né? Fica ali como reserva, tá? O imobilizado, por exemplo, você não vai transformar isso em dinheiro, porque o que é o imobilizado? É o prédio da sua empresa, por exemplo, tá? É um patrimônio que está no imobilizado. O que é isso? É você não tem a intenção de transformar, de vender o prédio que você está instalado, tá? Pode acontecer? Pode. Se você comprar um outro, ou achar que é muito dinheiro imobilizado, você quer transformar aquele dinheiro, né, em outras oportunidades, tem outras oportunidades para aquele capital, e aí você opta, o gerente da empresa, o gestor da empresa opta por alugar um novo prédio e vender o prédio antigo, são opções, tá certo? A gente vai ver direitinho. Então, está aqui a estrutura do balanço patrimonial, né, que a gente pode ver. Por exemplo, aqui a parte do ativo, eu tenho ativo circulante, ativo não circulante. A parte do passivo, eu tenho passivo circulante, passivo não circulante. Então, o que é o que eu tenho aqui no ativo circulante? Disponibilidades. O que são as disponibilidades? Caixa, conta de banco, né? Tudo aquilo que está ali, digamos assim, bem acessível, né? Que tem a maior rentabilidade possível. Rentabilidade não, liquidez, tá? Clientes, o que é essa conta clientes? Contas a receber que você tem. Cliente comprou e vai pagar, né? Estoques é o que está ali como matéria-prima para ser vendido ou ser, digamos assim, entrado em produção, né? São os produtos que você tem para comercializar. Ok? E outros, o exemplo de outras contas que estejam aqui no ativo circulante, como as despesas antecipadas, por exemplo. Professora, despesa em ativo? Sim, quando você tem uma despesa antecipada, qual é o exemplo de uma conta de despesa antecipada? Quando você faz um seguro, por exemplo, o seguro do prédio da empresa, o seguro do automóvel da empresa, né? Você paga, tem aquela despesa antecipada, mas você fica com o direito à cobertura daquela empresa, daquele seguro. Então, é uma conta de despesa antecipada, tá? É um direito. É uma conta, como é que eles dizem que os contadores falam? É uma conta de ajuste, não, é uma conta retificadora do ativo, algo do tipo, assim. Me fugiu aqui no momento. Então, ativo não circulante, aí são 4 grupos aqui no ativo circulante, né? Eu tenho realizável de longo prazo, é aquele que está, vamos supor, eu fiz um investimento, mas que eu vou ter um investimento, um resultado de longo prazo, né? Vou ter uma liquidez de longo prazo, tá?
a que eu realizava a longo prazo. Toda aquela conta que eu vou receber, todas aquelas contas que eu vou receber até o final do exercício seguinte, né? Investimentos são, né, alguns projetos de investimento que foi realizado, tá? Que muitas vezes pode ter ou pode não ter a ver com a atividade da empresa, beleza? Por exemplo, a empresa acha por bem comprar terrenos, né, numa área nobre lá da cidade, que tem uma tendência, né, a serem valorizados. Não necessariamente tem a ver com a atividade da empresa, mas se a empresa tem esse capital e vai fazer patrimônio dela, né? Vai fazer compra de patrimônio dela, investimentos em patrimônio, então é aí nessa conta. Imobilizado seria a parte de maquinário, seria a parte de prédio, né? De decoração, então tudo isso é imobilizado. E a parte de intangível, o que é isso? Marcas e patentes, né? Eu só consigo vir na cabeça esse exemplo, são as marcas e patentes. Então, o intangível é quando você tem, por exemplo, um valor muito grande na sua marca e você não consegue, digamos assim, fica aqui na classificação do intangível. Por quê? Porque ele não é um imóvel, né? Ele não é algo que seja concreto, mas que, por exemplo, a marca Coca-Cola, a marca, tantas outras marcas bacanas que a gente tem aí, que o nome vale mais do que qualquer outra coisa, né? Tá certo? Na verdade, a marca Coca-Cola vale mais do que o produto está em baixa, porque nem todo mundo hoje em dia, diferente de milhões de anos atrás, de alguns anos atrás, que refrigerante, até médico receitava refrigerante para a criança quando a criança estava com disenteria, né? A criança estava desarranjada, né? Toma Coca-Cola. Acredite se quiser, mas uma médica uma vez receitou isso para um filho meu. Eu quase que eu dou nela, mas tudo bem. Vamos para frente. E aí, aqui temos as contas de passivo circulante, com fornecedores, né? Contas a pagar fornecedores, aqui salários a pagar, né? Contas a pagar do dia a dia, tá? Empréstimos aqui e financiamento aqui no não circulante, ó. Empréstimos aqui em até, né, um ano, empréstimos aqui de curto prazo. No circulante, todas as contas são de curto prazo, tá, gente? Impostos a recolher e outras dívidas. Já aqui no passivo circulante, eu tenho financiamento. Ele faz essa diferença aqui, empréstimos como sendo de curto prazo e financiamentos como sendo de longo prazo. Mas temos financiamentos de curto prazo? Claro que temos, né? Temos empréstimos de longo prazo? É claro que temos. Então, é mais assim uma forma didática de se estudar, tá? Então, patrimônio líquido, fica aqui o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações e tesouraria, são ações que a empresa tem em outras empresas, tá? E alguns prejuízos, lucros ou prejuízos acumulados, beleza? Entendemos aqui o PL, aliás, o BP, balanço patrimonial, alguma dúvida? Tá tranquilo? Gabriel, tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para frente. Tranquilo, Então, o ativo professor. circulante quer falar? Alguém quer falar? O ativo circulante engloba, além das disponibilidades, né? Crédito, estoque, despesas antecipadas no exercício social subsequente. Então, veja, ó, despesas antecipadas do exercício social subsequente, o exemplo de seguros que eu falei, exemplo de assinatura de jornal, de assinaturas de revista, né, que você paga antecipadamente e você fica com direito àquela cobertura né, até um ano, certo? O que caracteriza o circulante é a sua realização em até um ano, ou melhor, no curso do exercício seguinte, tá certo? Então, são todos os valores de ativo cujo prazo de realização ultrapassar o final, não ultrapassar, né? São todos os valores ativos cujo prazo de realização ultrapassar o final do exercício seguinte superior a um ano, que já é o ativo não circulante, estava confundindo. Então, passou do final do exercício seguinte, já se considera contas como sendo de longo prazo, já ficam enquadradas no ativo não circulante, né? E esse ativo não circulante é composto de realizável de longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, aquele que a gente já viu lá no exemplo de balanço patrimonial. O passivo exigível, né? Tanto o circulante como o não circulante, ele é composto de dívidas,
obrigações, riscos e contingências, que são contingências, algo que possa vir a acontecer, né? Alguma situação inesperada. Quando vencerem no exercício seguinte ao do encerramento, são de curto prazo, passivo circulante. Quando vencerem após o exercício seguinte, longo prazo, passivo não circulante, tá? E o patrimônio líquido é calculado, né? É calculado do balanço pela diferença entre ativo total e passivo total. Existe uma continha, tá certo, gente? Tá até aqui, ó. Ativo é igual a quê? A passivo mais PL, tá? Essa aqui é uma formulazinha, né, que os contadores amam de paixão. Então, ativo é igual a passivo mais PL. Então, se eu quiser o valor de PL, o que é que eu vou encontrar? Como é que eu faço isso? PL vai ser igual a quem? Passivo menos ativo. Confere? Né? Então, se o ativo é igual a passivo mais PL, se eu quiser a conta de PL, patrimônio líquido, é só tirar do passivo quem? Contrário. Ativo menos passivo, desculpa. Ativo menos passivo. Que aqui ia dar negativo, não era? Certo? Então, mede o total de recursos próprios da empresa e pode ser entendido como uma obrigação da empresa perante seus acionistas. Imagine, ó, se eu tenho eu pego toda a parte do meu ativo e tiro desse ativo, desse valor do ativo, tá? Em valores. Eu tiro o que foi feito com recursos de terceiro. Então, desse ativo, né? O que é que foi investido nele de recursos de terceiro? Vamos supor que o meu ativo seja 1.000. E desses 1.000 de ativo, 400 foi financiado com recursos de terceiro. Se eu tiro os 400, sobra quem? O que foi financiado com recursos próprios, não é isso? Então, é por isso que o PL vai ser quem? Todo o meu valor de ativo menos o que foi feito com recursos de terceiro. O restante foi feito com recursos próprios, tá certo? A origem é de recursos próprios, ok? Quando a gente começa a entender, né, como é que foi feita a conta, fica mais fácil da gente memorizar. Passando aqui agora, diz. A conciliação, né? Sim. Do que entrou, né? E ela se encaixa em alguma coisa do que a senhora falou aí agora, de patrimônio líquido, alguma coisa, alguma nomenclatura dessas, ou não? Gabriel, não sei te dizer. Qual é a conciliação que você está falando? Conciliação de contas? Eu vou te Sim, pedir, eu vou pedir para tu perguntar à professora de contabilidade. Porque meu conhecimento, eu confesso assim, que ele é superficial da questão da contabilidade, entendeu? Eu acho que ele está querendo falar sobre as receitas e as despesas, não? Que é a conciliação. Tipo assim, quando uma empresa ela compra um bem, né? Aí vai ter lá constando no demonstrativo da conciliação. Tá, lá na DRE, né? Aqui vai ser Não. aqui. Na verdade, o que é que vem da DRE para o balanço patrimonial? São informações diferentes, tá certo? O que vem lá no resultado da DRE, lucro ou prejuízo, ele vai aqui para o PL, tá? Se for lucro, vem aqui para a conta lucros do PL. Se for prejuízo, vem para a conta de prejuízo do PL, tá certo? A conciliação de contas, no meu entender, é isso, tá? Não sei se é essa a sua questão, a sua pergunta. Mas esclareceu. Tá certo. Qualquer coisa, a gente pode pesquisar junto, se for. Então, você me socorra com a Grace, tá? A Grace é expert nessa área. Tá certo. Ok? Mas, enfim. Então, as demonstrações do resultado do exercício têm como finalidade exclusiva apurar lucro ou prejuízo do exercício, né? Ou seja, quanto a empresa ganhou ou perdeu com seus negócios, tá? Engloba as receitas e despesas, os ganhos e perdas do exercício, apurado por regime de competência. O que é isso? É registrar despesas e receitas, mesmo que não tenha havido entrada e saída de caixa, tá certo? Regime de competência.
porque o regime de caixa seria só, se a gente só ia registrar aquele dinheiro que entrou, que saiu, tá? Isso aí fica mais para o fluxo de caixa, né? Nas demonstrações de resultado, normalmente são feitas pelo regime de competência, independente, portanto, de seus pagamentos e recebimentos. A DRE retrata, né, apenas o fluxo econômico e não o fluxo financeiro. E o que é esse fluxo financeiro? Indicador que demonstra o saldo de recebimento menos os saldos de pagamento da organização num determinado período de tempo, né? Exatamente aqui o que a gente acabou de falar no regime no fluxo de caixa, tá certo? E o resultado econômico seria o quê? Um indicador que demonstra, através do regime de competência, o lucro ou prejuízo da empresa. Né? Então, a DRE praticamente vai retratar isso aí, o que é naquele período, né? O que é que foi de despesa, o que é que foi de receita. Aí tem toda uma estruturazinha de DRE que vai nos dar o quê? Lucro operacional, lucro, aí imposto de renda, né? Lucro líquido, tá certo? Então, qual é o objetivo da DRE? Evidenciar os dados básicos e essenciais da formação de lucro líquido do exercício, ou seja, aquela parcela do resultado que efetivamente ficou à disposição dos sócios, né? Tanto para retirada ou para reinvestida, ok? Inicialmente, normalmente as empresas nem fazem os sócios nem fazem retirada, não há nem distribuição de dividendos, né? Eles normalmente reinvestem para crescimento da empresa, algumas das reservas, tá? Então, existem aquelas reservas por leis obrigatórias, existem a questão da distribuição de dividendo e a opção de que, momentaneamente, né, dependendo do conselho da empresa, então, momentaneamente não se haja distribuição de dividendos, tá certo? Não aconteça. Então, a DRE é, portanto, um resumo ordenado das receitas e despesas em determinado período, né? Está aqui a estrutura da DRE. Ó. Então, na DRE, eu tenho receita bruta de vendas de bens e serviços, né? Menos o imposto sobre venda, que são assim, aqui são as despesas sobre vendas, né? Devolução, descontos comerciais e abatimentos, tá certo? Da receita tirada impostos e essa parte daqui dessas despesas de venda, eu vou ter quem? Receita líquida, ok? Das receitas líquidas, eu tiro o quê? O custo do produto vendido, né? O custo do produto ou serviço vendido ou prestado, tá? Tirado o custo do produto, o que é que eu vou ter? Lucro bruto. Então, desse lucro bruto, eu vou tirar despesas de vendas, outras despesas de vendas, né? Aqui eu tenho imposto, devolução, essas despesas de venda aqui embaixo, são o quê? As comissões de vendedores, por exemplo, tá? Né? Despesas administrativas, despesas financeiras líquidas, né? Que são essas despesas financeiras líquidas. Eu pego a parte de despesas e receitas líquidas, receitas financeiras menos despesas financeiras, e coloco aqui só o líquido, né? Menos despesas financeiras líquidas. Eu vou ter outras despesas operacionais, mais outras receitas operacionais, né? E vou ter aqui lucro antes de imposto de renda, ok? Depois desse lucro de imposto de renda, eu faço a provisão desse imposto, a alíquota aí, vou incidir a alíquota de imposto de renda aqui, e tenho finalmente o quê? O lucro líquido de exercício, tá? Esse lucro líquido aqui é o que vai lá para o meu balanço patrimonial, lá para o meu PL, ok? Então, a terceira demonstração, que é a demonstração das mutações patrimoniais, né, DMPL, e dos lucros ou prejuízos acumulados, né, DLPM, a demonstração de mutações patrimoniais, DMPL, demonstração de mutações do patrimônio líquido, né, é a conciliação entre saldos inicial e final do exercício social de todas as contas que compõem quem? O PL. Como eu falei, essa conta ela não tem alteração de saldo, você vai fazer só os ajustes, né? Então, tem por finalidade evidenciar as mutações sofridas pelo PL no exercício, como, por exemplo, pagamento de dividendo, aumento de capital por integralização de novas ações, tá? Resultados apurados no exercício, beleza? Resultados aqui sendo lucro ou prejuízo, tá certo? Então, essa demonstração é a demonstração de mutação patrimonial e lucros ou prejuízos acumulados. Veja que essa demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, ela vai estar o quê? Inserida nessa demonstração de mutações patrimoniais, tá certo? Então, acaba sendo uma, engloba a outra, tá? Ela não precisa ser feita separada, não. Então, a demonstração de mutação do PL fica evidente os fatos que provocam mudanças apenas internas, né, sem alteração do PL, e os que afetam todo o PL, ok? E, essa mesma demonstração nada mais é do que explicação do que aconteceu com essa conta durante o exercício, né, em questão, né? Apresenta o quê? Variação do seu saldo, balanço por balanço. Então, como é que ela se comportou em exercício por exercício, tá certo? Tá aqui a estrutura dela, né, das demonstrações de mutação do PL e DLPA. Então, vem aqui saldo anterior, ajuste de exercícios anteriores, menos dividendos extraordinários, que são aí distribuídos, menos incorporação do capital, aí tem aqui lucro líquido do exercício. Aí, menos destinação aqui destinação do lucro, vou ter aqui o saldo final, ok? E, por fim, a quarta demonstração de fluxo de caixa, tá? Essa demonstração ela vai revelar todos os recebimentos e os pagamentos efetuados pela empresa em caixa, né? Bem como que suas atividades de investimentos e financiamento, aqui as atividades de longo prazo, tá? Vai indicar ainda o que ocorreu no período em termos de entradas e saídas de dinheiro do caixa, operações de curto prazo, e propiciar ao gestor financeiro uma melhor visão, um planejamento financeiro eficiente. Imagine que se eu tiver um relatório de fluxo de caixa somente do mês em vigência, né? Quando eu tenho todo o esquema de pagamentos e recebimentos até o final de determinado período, por exemplo, até o final do ano, eu tenho como ter decisões estratégicas, por exemplo, de novos endividamentos, né? Então, se eu já tenho grandes parcelas, né, grandes dívidas com terceiros, não é prudente que eu tome mais uma decisão de endividamento, tá certo? Então, a demonstração de fluxo de caixa muito auxilia nesse tipo de decisão. A demonstração de fluxo de caixa classifica os fluxos de caixa em 3 categorias, que pode ser fluxo de caixa de operações, fluxo de caixa de atividades de financiamentos, e fluxo de caixa das atividades de investimentos, tá? Esse primeiro, fluxo de caixa de operações, estão relacionadas à produção de entrega de bens e serviços, ou seja, recebeu, entrega o produto, recebe pagamento. Fluxo de caixa das atividades de financiamento, são todos aqueles empréstimos e financiamentos já adquiridos pela empresa, né? Como é que está o andamento desses empréstimos, né? Quanto tempo ainda para terminar de pagar? Qual é a necessidade digamos assim, se há uma necessidade de renegociação desses financiamentos, né? Se as parcelas são muito altas, estão prejudicando a liquidez da empresa, para ali a atividade do dia a dia. Então, são decisões estratégicas que você pode tomar com base nesse fluxo de caixa das atividades de financiamento, tá? Fluxo de caixa das atividades de investimento relacionadas ao aumento ou diminuição dos ativos de longo prazo, utilizados na produção de bens e serviços. Como, por exemplo, você tem um investimento em uma máquina, né, que ela vai aumentar a sua produção, sim, mas é que é um investimento de longo prazo, um financiamento de longo prazo, por exemplo, se tratar de um equipamento de altíssimo custo, tá certo? Então, esse fluxo de caixa, né, dessas atividades de investimento fica num fluxo de caixa à parte, tá certo? Então, pode-se elaborar a demonstração de fluxo de caixa, né, pelos seguintes métodos direto e métodos indiretos, tá? Isso aqui é bem a parte da contabilidade, gente. Eu trouxe aqui só um modelinho para vocês terem uma noção. A partir da movimentação direta, o método direto, a partir da movimentação direta ocorrida no caixa da empresa, demonstrando todos os itens que tenham provocado a entrada ou saída de caixa. E o método indireto seria o quê? Elaborar a demonstração de fluxo de caixa de maneira mais ampla, sem destacar os detalhes de movimentação, só os resultados das contas, né? Aí eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha depois no método direto e o método indireto, ok?
Então, a demonstração do valor adicionado revela a riqueza criada na empresa, ou seja, quanto ela acumulou, né, de valor, além do lucro líquido gerado no período e como foi feita a sua distribuição aos acionistas, né? Aos acionistas, aos credores, ao governo e ao funcionamento. Então, aquele valor que foi agregado, como é que ele foi utilizado, né? A quem foi que ele foi entregue, digamos assim, a quem ele foi distribuído, quanto ficou de acionista, quanto eu paguei a credores, quanto eu paguei de imposto ao governo, e se houve alguma distribuição de, digamos assim, normalmente no final do ano você tem aquela distribuição de... Ai, meu Deus, tem muito em banco, né? Distribuição de... Eu pego os lucros e distribuo parte dos lucros aos funcionários, meu povo. Como é que chama isso na empresa? Participação dos lucros. Participação dos lucros, isso mesmo. Rosana foi que falou? A Nathalie? Foi. Rosana me salva que só. Obrigada, Rosana. Certo, gente? Então, vamos lá. Está aqui a demonstração do valor agregado, né? Está aqui também toda a estrutura dela. Essas últimas eu estou falando mais rapidamente, porque a gente não vai se concentrar nela, né? A nossa concentração maior aqui na nossa disciplina é no balanço e na DRE, certo? Mas está aqui a demonstração do valor adicionado. Tem receitas, né? Aí eu tenho aqui o item 2, que são insumos de terceiro, o item 3, que vai ser o valor adicionado, bruto, que é as receitas menos o insumo de terceiros. Eu vou ter os valores retidos, vou ter o valor adicionado líquido gerado, que será o quê? 3 menos 4, né? O valor adicionado menos os valores retidos. E assim, está aqui a estruturazinha dela, até chegar aqui no item 8, que é a distribuição dos valores, do valor adicionado. Tá certo? Então, está aqui a demonstração do valor adicionado. Continuando aqui, né, as demonstrações complementares, aquelas que a gente falou lá no iniciozinho, falando das notas explicativas, né? Que demonstrações complementares são elas? Como o próprio nome já diz, elas complementam as demonstrações contábeis, que são as notas explicativas, parecer de auditoria independente, né? E outros quadros analíticos que, se forem o quê? Necessários, né? Essas notas explicativas, o que é que vai vir nessas notas explicativas, né? Ramo de atividade da empresa, uma apresentação da empresa, na verdade. Ramo de atividade da empresa, qual o objetivo social dela, né? Localização, a parte do sumário das práticas contábeis, alguma informação que tenha lá na demonstração que você vai ter como explicação, né? Como ali uma legendazinha embaixo. Detalhamento dos investimentos relevantes em outras empresas, tá certo? Se houver alguma coligação, né? Dados como nome, capital, patrimônio líquido dessa outra empresa, tá certo? Saldos a receber e a pagar e outras informações que sejam necessárias. Isso é o que tem nas notas explicativas. O que são os pareceres independentes, né? Então, gente, é uma obrigação, tá certo? Das companhias abertas, das sociedades, toda empresa que tenha capital aberto, as instituições controladas pelo Banco Central, tá certo? A quase totalidade das sociedades de economia mistas, as seguradoras e outras, elas são obrigadas a publicar as demonstrações financeiras e, além delas, um parecer de uma auditoria independente. Por que isso? Né? Vocês concordam comigo que uma demonstração financeira ela pode muito bem ser mascarada, né, pelo contador, por um contador, é uma prática criminosa, né, mas a gente sabe que isso existe. Então, para que tenha um parecer com maior segurança, o que é necessário, o que é exigido, né, dessas empresas que eu acabei de falar, que ela tenha esse parecer de uma auditoria, né, uma auditoria independente, que essa auditoria, né, assine essa demonstração como sendo o quê? Fidedigna, confiável, tá certo? Então, esse parecer diz se as demonstrações estão de acordo ou não com a legislação brasileira, tá certo? Aí, no caso, Nádia, a própria empresa que contrata essa... Que contrata, sim. Contrata e pague tudo, né? Tá certo?
Essas auditorias, um exemplo de uma auditoria como essa, aquela Ernst Young, que é uma empresa de auditoria, né, bem famosa, tá certo? Então, essa auditoria é contratada pela empresa, ok? É uma segurança para quem tem, por exemplo, ações naquelas empresas, né? Vamos supor, a gente é leigo, a gente compra ações de determinada empresa, a empresa, aí você vai nas demonstrações, você vê que a empresa está show. Mas qual é a segurança que eu tenho daquelas demonstrações financeiras se elas são realmente verdadeiras? O que vai me dar uma maior segurança é o quê? O parecer técnico, né? Que seja de independente, não seja do contador daquela empresa, do controller daquela empresa. Tá certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Não, professora, tá de boa. Ótimo. Aí eu queria ver se a gente conseguia fazer, ó, por exemplo, eu tenho aqui esse exercíciozinho, eu queria que vocês tentassem resolver, elaborar o balanço patrimonial e a DRE com base nessas informações aqui, tá certo? Eu vou botar aqui a estrutura do balanço patrimonial, vocês tiram aí um print ou, sei lá, bate uma foto aí, e aí eu vou dar esse tempo para vocês fazerem. Tirem aí uma foto ou um print, quem não tiver impresso. Eu vou dividir vocês em salas, tá certo? Pode ser ou eu quero fazer individual mesmo? Individual, professor. Pronto, então ótimo. Povo desunido, né? Pois façam aí. Elabora o balanço patrimonial, eu vou botar aqui a estrutura da DRE agora. Posso mudar? Está aqui a DRE. Tirem um print. Aí eu tenho duas questõezinhas para vocês. Vou passar lá para as questões agora. Está aqui a primeira questão. E tem um outro aqui também. Posso passar para outra questão? Para vocês tirarem uma foto, ou print, ou o que for? Pode. Daqui a outro. Quem fizer, eu vou dar meio ponto na GQ2. Tá certo? Quem fizer e acertar. Meio ponto não, vou dar um ponto. Um ponto ou meio ponto? Um ponto. Na prova. Ah, certo. Tira outra dúvida aqui, é rapidinho. Diz. Eu estava vendo lá no grupo que a segunda aula tu colocou para 9 e pouco, 9h30. Tá errado, não? Tá ali? Foi, vista. Vou ajeitar, tá? 9 e pouco. Certo. É isso mesmo. Não, 9h10. Tá certo. É isso mesmo? É 9? isso mesmo. Não. Porque tu 8h20, colocava né? só um intervalo de 10 minutos, né? Era? Tá Terminou certo, é 8h10 a 8h20. aula. Meu filho, tá certo, tá certo. É porque ontem foi tão confuso que eu dei essa aula lá na 9h10 ele faculdade quase tá presencial. começando a ir dormir já. É verdade, você tá certo. Valeu. Me enganei. É porque ontem eu tenho matemática até 9h10 e tenho outra aula depois. Aí eu achei que a terceira aula é 8h20. Eu vou ajeitar agora, viu? Pois façam aí, por favor. Eu não consigo mexer agora, não, mas eu mexo já já. Viu? No intervalo eu ajeito. É 8h20 mesmo, eu tô doida. Vou deixar vocês fazendo aqui, vou só resolver aqui uma coisa rapidinho, tá? Sem pressa. Tá ótimo.
Estão fazendo aí alguma dúvida? Ei, quem está aí? Estamos no corre-corre aqui. Joia. Fazendo. Ai, a Blena. Ai, Blena, tudo bom, mulher? Você não foi para aula ontem? Senti sua falta. Só foi a Aqui, Bruna. Nádia. A Nathalie está aí. Oi, professora, tudo Oi. bom? Acredita que a gente foi, eu e minha irmã, e o pneu do carro furou, a gente teve que voltar. Foi. Mas a Bruna assistiu a aula. Não, mas não foi presencial? Foi. Pois A é, Bruna... a gente ia para a faculdade, estava indo para a faculdade no presencial. Entendi. Pois é, mas a Bruna foi, eu acho que ela pegou uma carona com alguém. A Bruna estava lá. Cadê a Bruna? Não está aqui hoje, não? Pois eu nem fiquei sabendo que a Bruna foi. Pois ela foi. Porque ela estava comigo, a gente pegou e voltou, eu deixei ela na minha avó. Uhum. Ela me disse que seu pneu tinha furado. Mas ela foi. Eu acho que ela arranjou. Se eu não me engano, ela me disse que tinha arranjado carona com alguém. Tinha ido com carona com alguém. Pois apareça para a gente se conhecer pessoalmente, viu? Tá bem, se Deus quiser. Na próxima eu estarei lá. Tá, joia. Tá. Ai, gente, pediram, né? A coordenação pediu para lembrá-los que tem que estar com uma matrícula e nome aberto. Todo mundo, acho que aqui está todo mundo. Matrícula e nome. Porque está dificultando lá na presença, né? E tem que estar presente até 75% da aula, porque também não estão registrando a presença. Se não tiver com esse tempo, não registram a presença, para não ter problema, né, depois, tá? Então, esse controle todo é feito pelo DTI, e aí eles pediram para falar com vocês sobre isso. Mesmo, tá, David, né? Pois é, tem que ter... Veja o tempo, viu? Pode ser o tempo, tá certo? Que você está ficando, ou se você não está chegando atrasado, alguma coisa do tipo. Tá? Porque esse é máquina, né? Tá lá, eles contam lá o tempo e aí vê se tá ou não tá, tá certo? Então, para não ter maiores problemas, depois tenham cuidado com isso. Outra coisa, tem a semana acadêmica, né? Próximo mês. E, se eu não me engano, já tem aí algumas matrículas, não sei se as matrículas já estão abertas. Eles pediram também para vocês, né, se inteirarem da semana acadêmica e participarem, né? Que são 2 dias, se não me engano, terça e quinta. Nossa aula, inclusive, a atividade que eu vou ofertar é um curso de HP, quem tiver interesse, né? Mas tem outros cursos, quem já fez curso de HP comigo, ou que já domina a técnica, ou que não tem interesse. Aí tem outras opções, tá? De curso também bem bacana para vocês fazerem. Na prova, David, você entrou no Zoom também, além do sistema, você entrou no Zoom? Eu não tenho esse controle, porque às vezes já entrou, né? Pois é, já aconteceu de alunos que não entram no Zoom e faz a prova só pelo sistema, aí não tem presença. Então, se você fez e se você entrou, eles têm como averiguar isso direitinho, aí então entre com o processo, viu? Gente, sentiu, né, falta, né? Tá com falta, já entra com processo. As meninas que faltaram ontem, eu cheguei um pouco atrasada, tá, joia. Ontem eu cheguei um pouco atrasada e a presença foi na listinha, né? Que eu não consegui abrir a aula lá por conta do trânsito, que teve um acidente e quase que eu não chego na faculdade. Ótimo, Thaís. Beleza. Então, já sentiu falta, acompanhe. Sentiu falta, já abre o processo, que é para poder não passar muito tempo. Tem gente que deixa para ver lá no final. Fui reprovado por falta. Fui reprovado.
aí vai abrir os processos. Não, acompanha. Apareceu a falta, você não faltou, já vai atrás de ver o que foi. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar... Deu para terminar? Quem já terminou aqui? Eu não. Ótimo, pois vamos tentando aí, que aí a gente resolve no segundo tempo, né?
Copiaram a outra questão? Copiaram? Deixa eu deixar só essa. A outra questão, vocês copiaram? Copiem aí a outra questão também, para vocês, para a gente ir para o próximo tempo. Dar um intervalo e ir para o próximo tempo. Eu vou encerrar essa aula, porque eu vou ajeitar a próxima, tá? Que eu vou ter o horário errado, ok? Aí eu boto o link novo no sistema e aqui no grupo, tá certo? Tá certo, professora. Até daqui a pouco.